E aí, camaradas? Bom, o Iago já tá se tornando uma presença recorrente aqui no React, né? Eu não sei se eu tinha na minha outra era reacteira, eu cheguei a reagir a ele, mas que é um conteúdo interessante justamente porque ele tem, peraí que agora eu vi que tá meio torto, porque ele tem uma certa qualidade teórica normalmente que a direita não tem, mas ainda assim, nessa qualidade teórica, ele acaba deixando melhor ainda de se debater com. Porque aquela direita muito. Como é que eu vou. Muito histérica e muito besta, que fica só xingando e falando, é fácil e difícil de combater. Porque é fácil de mostrar que eles estão errados, mas é difícil até mesmo de mostrar o nosso lado. Porque não tem nem argumento. Agora, teólogos do Twitter, por exemplo, é um quadro que normalmente apresenta muitos argumentos que vão estar relacionados à direita e argumentos bem fundamentados em coisas que a gente vai discordar para caralho, mas pelo menos existe uma argumentação, uma fundamentação, ele vai construir um pensamento muito diferente do resto da direita, majoritariamente, né? Então, vamos lá, que hoje o assunto é tratamento com pessoas trans, e eu acho que a questão dos LGBTs é uma das principais na igreja. Para mim, é a questão dos LGBTs e questão das mulheres, basicamente, e algumas questões de submissão a autoridades. Essas questões que mais pegam pra mim na igreja atualmente. Então vamos lá comentar sobre. Como é a melhor maneira de lidar com pessoas trans, no que diz respeito aos nomes sociais, identificação de gêneros, como não ser conivente com a prática, mas sem fazer uma fruta improdutiva? É difícil, ó. Então já vamos começar por aí. Já está claro que eles são contra a prática, e isso que eu acho bom do Iago também. Ele não fica amaciando, ele não fica fazendo que nem alguns desonestos que vão ficar falando, a gente não é contra, mas você vê que na prática Ele fala, nós somos contra a prática. Claro que ele não vai se dizer contra a pessoa que está fazendo, mas ele não acredita na existência da pessoa trans, num sentido de que, obviamente, aquela pessoa ali existe na sua frente, mas você vai reconhecer uma mulher trans como um homem trans como uma mulher, na visão dele. Eu ainda vou fazer um vídeo na dialética da existência da pessoa trans. Calma aí que eu vou explicar com termos mais fáceis. É basicamente, eu acredito que, lógico que existem pessoas trans nesse sentido, né, material, e existe também no sentido de que sim, nós temos gêneros, e lógico que nós teremos a disforia de gênero, que é o fenômeno de você ser designado a um gênero, mas não se identificar com esse. Mas eu vou fazer uma provocação maior ainda, que vai irritar até algumas pessoas do movimento, que vão me interpretar errado. Mas eu acho que você não deveria eu acho que não existem gênero, não existe gênero, eu acho que nós deveríamos acabar com esse conceito. Porque esse conceito só gera sofrimento, tanto para as pessoas trans como para as pessoas cis também. Quantos de nós, se não todos de nós, não passamos por algum momento que queríamos fazer alguma coisa que era designada a outro gênero e a gente não deu para fazer, ou fomos julgados por fazer. Acho que praticamente todo mundo já passou por essa. E que merda. Ou até mesmo a pessoa que é trans, por exemplo, uma mulher trans, vai fazer algo que é designado ao homem e vai ser uma transfobia dupla ainda, vai ser com ela. Até cis podem sofrer essa transfobia, não por serem trans, mas por existir a cisnormatividade, que é uma doença. Não existe cis de verdade, não existe uma cisnormatividade, porque não existe cis. E se não existe cis, não existe trans, nesse contexto, entendeu? Lógico que a gente vai continuar chamando as pessoas trans pelos pronomes que elas querem e reconhecendo como homens e mulheres, porque dentro dessa sociedade a gente existe uma sociedade que tem homens e mulheres. Logo, a pessoa não depende do sexo para se identificar como um homem ou uma mulher. Porém, eu acho que a gente deveria arrumar. O objetivo não é uma sociedade que respeitem os trans. É uma sociedade que não precisa existir trans porque não existirá disforia. Você vai nascer com um sexo e poderá ter a prática que quiser, a estética que quiser, os hábitos que quiser. Deu pra entender? Depois eu elaboro um pouquinho mais sobre isso aí. Ó, é difícil. Vamos lá, isso aqui é polemiquíssimo de... Então, lá, pessoas trans. Primeiro, nós como cristãos, nós não reconhecemos a identificação sexual das pessoas no sentido pessoal, né? Assim, você nasceu homem, se sente... Então já tem alguns erros aí terminológicos, de termos, né? Não é identificação sexual. Identificação sexual é a pessoa chegar e dizer eu sou heterossexual, bissexual, pansexual, homossexual. É uma questão velha, questão e batida, que é a preferência sexual. Vamos colocar no português vulgar? Com quem você fode ou com quem você quer foder. Isso é a sexualidade. O gênero é outra coisa.
é outra coisa totalmente diferente. Que a sexualidade vai entrar, inclusive, tá? Não é tão separado assim. As pessoas às vezes entram em simplismos, né? E maniqueísmos de 880. Então a pessoa vai falar, sexualidade não tem nada a ver com gênero. Tem, por que tem a ver? Porque na cisnormatividade, olha só que bizarro, a cisnormatividade do homem é ser hétero, é gostar de mulher. A cisnormatividade da mulher é gostar de homem. Então a sexualidade faz parte da cisnormatividade, assim como a sexualidade do homem, cisnormativamente, pode ser mais promíscua, enquanto a mulher menos. Então a questão afeta, mas são coisas diferentes, que logicamente vão se relacionar, mas coisas diferentes. De mulher fez uma cirurgia para transicionar como mulher, ainda é um homem. E nós, como cristãos, vemos como homens. Mesma coisa, uma mulher que tenta se tornar homem. Você pode mudar o seu genótipo, seu fenótipo é o mesmo, e o modo como... Eu acho que ele confundiu, ele queria dizer que você pode mudar o seu fenótipo, mas o genótipo não, porque genótipo é o que, pelo menos do que eu me lembro das aulas de biologia, as quais eu nunca gostei muito. Aí os caras vão falar, tá vendo, esquerdista não gosta de biologia. Cara, eu nunca gostei muito, cara, mas enfim. Eu vou explicar o porquê que essa questão não é biológica. É que vocês não entendem de biologia. Não, é porque a questão não é biológica. E na real a gente conhece mais de biologia do que vocês, já vou entrar nesse ponto. É o seguinte, que ele tá falando do genótipo. O genótipo é os seus genes, é a sua genética, o seu DNA. Não sei se os termos estão corretos, mas é isso aí que é imutável, é o que você passa pro seu filho, o que você tem, são os cromossomos lá, que eles tanto enchem o saco, e os fenótipos são as características, então cor do cabelo, cor da pele, sabe, dureza de unha, espessura sabe, o fio tá fraco, o fio tá forte do cabelo, e um dos fenótipos são órgãos sexuais, então são essas características que vêm dos genes, mas são alteráveis. E os fenótipos são alteráveis, os genótipos não, realmente, é assim que é. Então acho que ele só trocou os termos, né? Honestidade intelectual é o chegar e admitir que ele trocou. Ao invés de ficar falando, ele não é isso, é o contrário, justamente o contrário, burro. Eu acho que ele só trocou o nome, né? Mas enfim. Como Deus criou ainda é o mesmo. O modo como nós... o negócio também. Só que não existe gene homem e mulher, não existe cromossomo homem e mulher. A questão é justamente essa, mas eu vou deixar ele loucurar um pouquinho mais para poder argumentar melhor. Interpretamos, né, a disforia de gênero é como algo que deve ser tratado, certo? Não existe cura gay, nada parecido, mas uma pessoa que não se sente com o sexo biológico que tem, o mundo moderno vai dizer, adapte a biologia a compreender... Calma. Vou voltar aqui porque tem um ponto primeiro. Primeiro, que isso que ele está falando meio que é verdade, tá? Não no sentido psicológico, que a disforia de gênero, ela tem que ser tratada, não porque você não é uma mulher, por exemplo, fica muito difícil, né? Porque tem os dois exemplos, sempre tem que ficar duplicando. Pegar da mulher trans, que é o que normalmente é mais atacado, tem mais transfobia, né? Por essa questão, ficar falando de traveco, que é um termo ofensivo, inclusive. Então vamos pegar a mulher trans, que é mais fácil de entender, o que o pessoal vê mais, né? E chama mais atenção. Até porque a cisnormatividade da mulher é muito cruel quanto à aparência. Enquanto a do homem é um pouco mais largada, o homem pode ser um pouquinho mais largado, as normas da mulher é um negócio muito doentio, inclusive, né? Um padrão de beleza, sabe, que não faz nem sentido. Também do homem também não faz. E também é um padrão cruel, mas os das mulheres é mais ainda, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, com as mulheres trans pega mais, porque as características masculinas que são passadas tranquilamente para um homem não vão ser para uma mulher, né? Que são... Nós sabemos, né? Um corpo mais cheio, não no sentido de gordura, mas no sentido de músculo mesmo, né? De ossos, né? No caso também. Enfim. Então vamos pegar esse exemplo do vídeo, a partir agora do vídeo, mas tudo isso se aplica ao homem trans também, ou ao não binário. É só você adaptar o que eu tô falando. Tudo isso vai se aplicar. Tá? E sim, não binários são pessoas trans. Deixa eu retomar o que eu quero falar. A disforia de gênero deve ser tratada. Não porque aquela mulher deveria voltar a se identificar como um homem. E esse é o problema, essa é a doença. Não. A doença não é nenhuma doença na real, né? Mas o problema psicológico é justamente você estar tendo a disforia, você estar não se identificando ali com o seu corpo. Não aceitando o seu corpo. O problema é muito mais com o corpo, porque o que gera muita disforia, por exemplo, é a pessoa olhar para o espelho e ver o órgão que não é designado ao sexo que ela tem, ao gênero que ela tem. E aí ela começa a se sentir muito mal com isso, né? Então, isso é o clássico de disforia, né? E qual que é a questão que deve ser tratada? É a aceitação daquele órgão que é designado ao gênero oposto no seu corpo. E você aprende a lidar e aceitar isso e entender como que isso não invalida o seu gênero, a sua feminilidade, no caso que a gente está pegando aqui, né, para facilitar. Então, é isso.
Entendeu? Simplesmente assim. Tá, agora outra questão que ele vai falar, né? Vou retomar aqui. Se sente com o sexo biológico que tem, o mundo moderno vai dizer: adapte a biologia à compreensão intelectual. O que o cristão vai... Então, é aí que tá. Você não se sente com o sexo biológico que você tem. Logo, o mundo moderno diz que você deveria adaptar a sua compreensão. Não, seu sexo à sua compreensão. Há uma confusão muito grande aqui. Ele está equiparando o gênero e o sexo, sendo que essas coisas não são equiparáveis. E aqui tem que entrar a biologia. O que a biologia nos diz sobre sexo e gênero? Que existem tendências de sexo? Muito provavelmente sim. Não tem muito como a gente falar, porque nós somos seres, cara, não é nem só sociais, nós somos seres políticos, sociais, afetivos, tem uma série lá de coisas. Ou seja, não tem como a gente entender só o nosso instinto. A gente tem muita coisa. O ser humano é um ser muito complexo. Então não dá pra você separar, não dá pra você colocar em laboratório e fazer um duplo cego de construção social ou não. Isso é impossível. Então a gente elabora que, dado a tendência dos outros animais, que normalmente você tem sim características comportamentais que vão vir dos sexos, provavelmente o sexo masculino e feminino na espécie humana terá também suas tendências comportamentais. Beleza, isso é uma coisa. Então, vamos dar um exemplo. Então, é provável realmente que a questão do sexo masculino ter mais libido venha simplesmente da biologia. Mas aí que tá a filha da putagem. Da onde entra a construção social? Vamos então colocar, né, que eles vão encarar que sexo masculino é igual a homem e sexo feminino é igual a mulher, o que a gente já sabe que não é. Vai ser colocado que o homem sente mais tesão, que a mulher sente menos. Portanto, o homem pode ter uma vida sexual mais aberta e a mulher deve ter uma vida sexual mais reclusa. Complicado, né? Por quê? Porque onde que entra o complicado da situação? Porque aí vira uma regra. Uma tendência vira uma regra. Então, sim, a tendência é que o sexo masculino sinta mais isso. Aí vai entrar a questão hormonal. E você pode entrar numa questão biológica, que é porque, basicamente, vamos pensar reprodutivamente, né? Aí a gente tem que pensar reprodutivamente como animal mesmo. Quando você vai criar você vai criar um rebanho, você precisa de quantos machos? Um macho resolve. Você coloca um macho, algumas fêmeas, o macho copula as fêmeas ali e todas elas têm filho. Se você colocar o macho ali, ele pode copular com uma fêmea por dia e essa fêmea vai gerar os descendentes. E nas outras espécies é mais fácil, né? Porque normalmente geram mais que um filho de uma vez, enquanto o ser humano esse processo é um pouco mais lento. Mas mesmo assim, vamos supor que tem um alienígena querendo fazer uma criação de ser humano. E coloca um homem, 10 ou muito mais mina, e o homem, né, copula ali, né? Pelo menos, sei lá, acho que é possível, inclusive, que o homem consiga engravidar mais de uma mulher por dia. E pronto. Então faz sentido que você tenha mais libido, entendeu? O sexo masculino. Enquanto a mulher não faz muito sentido, porque você vai precisar, basicamente, né, se a gente for otimizar, né, numa lógica de produção no negócio, maximizar, você precisa de 9 em 9 meses dar uma foda, basicamente. Mas é porque não é assim que acontece. Sim, mas é porque as espécies que mais reproduzem são as que... Quer dizer, os indivíduos que mais reproduzem são os indivíduos que têm os genes passados. Então, o homem que tinha mais, num momento que era menos, né, menos libido no sexo masculino, aqueles indivíduos masculinos que tinham mais libidos tiveram mais filhos, portanto os genes de ter mais libidos foram passados adiante. Mas esses genes não foram passados nas mulheres porque quando a mulher engravida, ela não precisa mais ter relações durante toda a gravidez, porque ela ainda vai parir, entendeu? Então não tem porquê, biologicamente, no sentido de gerar prole, não tem motivo para fazer sexo depois que a mulher está grávida. Lógico que isso não é uma questão, né, de... A gente é mais do que um animal instintivo, então a gente pode deixar isso de lado. A gente tem que analisar a biologia porque é um dos fatores, não é o fator principal. A gente não vive numa ditadura da biologia, onde ela é o que manda, não. Ela é um dos fatores que constituem o que é a nossa sociedade. Então, entendeu o que eu tô querendo dizer? Você tem uma tendência, mas você tem uma regra que não condiz. E você vai ter várias problemáticas. Porque existe uma natureza humana que essas pessoas... eu vou chamar aqui, eu sei que não necessariamente você pode ter metafísicos de esquerda, mas eu vou chamar aqui de metafísicos. Você vai ter os metafísicos pegando essa que é a natureza humana, né? Que é muito mais, inclusive, a condição humana, porque não é algo intrínseco ao ser humano. O ser humano está sendo assim, é o devir do ser humano. Aí o cara vai chegar e falar, não, isso é errado, porque a essência humana, segundo esse livro escrito há 2 mil anos atrás, é outra coisa. Aí, porra, fica foda, né? Entendeu o que eu tô querendo dizer?
Inclusive, a própria tendência biológica do sexo masculino de ter mais libido vai ser reprimida por esse livrinho, inclusive. E dá problema, vocês sabem que dá problema, né? Vocês sabem que reprimir essa libido aí de alguns padres já gerou. Né? Não, era melhor ter fudido alguma mulher ali da igreja maior de idade, né? Que esteja com capacidade de consentir do que fazer o que alguns fizeram. Né? Não precisa entrar em muito detalhe. Mas enfim. Então, tem essas confusões de termos. Então não é que você está não se identificando com o seu sexo biológico e, portanto, você está tentando, para adaptar a sua concepção do mundo, você tenta alterar o seu sexo biológico. Não é isso. O sexo biológico ele nunca vai ser alterado, justamente porque ele é cromossomo. Você pode alterar o seu órgão sexual, mas o seu sexo biológico vai continuar o mesmo. Isso é inalterável. Isso é do nascimento ao caixão, você vai ter o mesmo sexo biológico. E, inclusive, se você tiver intersexo, do começo até o final. Isso aí você não altera. O que você vai alterar, o que você pode alterar, inclusive nem todas as pessoas trans alteram, porque não é uma necessidade, é simplesmente uma questão de a pessoa conseguiu passar eu ia falar transforia, a disforia de gênero, e consegue aceitar o órgão que ela tem ali. Pronto, pode ficar. Não tem nenhuma necessidade. Algo não, aquela pessoa não conseguiu superar isso e ela realmente quer fazer quer fazer a cirurgia para tirar aquele órgão, ou para criar um órgão, né, no caso dos homens trans. Porque ela vai se sentir melhor. Ótimo, vai lá e faz também. Não é obrigação, não é errado. Entendeu? Também já vi alguns extremistas falando que, inclusive militantes do movimento, pessoas trans falando que quem fazia a cirurgia estava se rendendo à cisnormatividade. Eu não acho que seja, muito mais uma questão. Aí é uma questão individual. Lógico que a gente tem que olhar a questão social de que algumas pessoas só validam as pessoas trans após a transição, feita cirurgicamente ou hormonalmente, sendo que também não é assim. A pessoa pode ter várias características masculinas, por exemplo, e ser uma mulher porque ela não teve condições durante a vida de praticar uma transição. Começa idealmente desde o começo, porque é na puberdade normalmente que você descobre o seu gênero, justamente porque é quando os hormônios se afloram, e além disso, também a sexualidade vai entrar nisso, mas também porque é quando você começa a ter uma concepção melhor da sua própria individualidade. Aí você começa um processo de transição que é muito mais suave quando você está falando justamente da pré-adolescência e adolescência, que é o bloqueio hormonal. Você vai basicamente ali bloquear o estrogênio ou a testosterona no começo, você só bloqueia, porque aí não vai desenvolver o que se desenvolveria nessa sociedade. Seja os pelos corporais no caso dos homens, ou seja, os seios no caso das mulheres, ou o crescimento do pênis no caso dos homens. Eu me senti um doutor falando pênis, mas enfim, vocês entenderam. Vai ser o bloqueio, e aí depois você entra com o reforço hormonal. Então as mulheres trans tomam estrogênio, os homens trans tomam testosterona, para você reforçar as características, e depois, caso tenha vontade, a pessoa entra com a cirurgia de redesignação sexual. Não é necessária. Nem a transição hormonal é necessária também. A pessoa pode não querer falar, eu sou uma mulher e eu tô, por mim tudo bem ter esses pelos faciais. Tudo bem, também, não tem problema. Isso vai gerar, só que qual que é o problema? Isso vai gerar muito, muito, muito sofrimento na vida dessa pessoa. Então acho que os casos de pessoas que não querem fazer isso é próximo de zero. Vai dizer você tem uma autocompreensão sexual diferente da biologia? Adapte a autocompreensão à biologia. De todo jeito... E aí que tá, a autocompreensão não tá errada quanto à biologia das pessoas trans. Pode ser que alguma pessoa trans menos instruída vulgarmente entenda esses conceitos errados, mas no fim ela entendeu que... Ela sabe que, usando o exemplo da mulher e do vocabulário mais chulo, ela sabe que ela tem um pinto, ela sabe que ela nasceu com um pinto, que ela nasceu com aquela genética de homem, e isso nunca vai mudar. Mas ela não quer ter que agir como homem, não quer ter que fazer todo o papel que um homem faz. Ela prefere performar uma feminilidade, prefere falar de tal jeito, sentar de tal jeito, usar tal roupas. É isso. Não é difícil, mano. Não é difícil. São duas pessoas que vão estar vivendo no mundo de forma diferente. Veja, se você segue pessoas trans, eu sigo pessoas trans na internet, ouço podcast de pessoas trans, eu gosto de estar por dentro do que acontece. Eu acho que isso humaniza também, né, essas pessoas. Mesmo pessoas trans, biologicamente trans, que fazem mudança... Então não existe pessoa biologicamente trans, porque você não consegue mudar o sexo, entendeu? Não é uma questão biológica, é uma questão social. A biologia, ela fica tão a par disso, ela entra para a compreensão do desenvolvimento do gênero. Isso é coisa de se aprofundar em teoria. É pra pessoa que gosta de entender teoria social, como eu e provavelmente como você, que
tá me assistindo. Mas pra luta política ela fica de lado, mano. Ela é uma outra coisa, entendeu? Biológicas para poder estar mais de acordo com aquilo que sentem intelectualmente, são pessoas que vivem uma vida muito difícil também, porque há uma ruptura. E não importa quando eles sentem. O Brasil é um dos países mais transfóbicos que existem. É o país que mais mata trans, se não me engano. Ou um dos que mais mata trans. É só você olhar. Tratando de, olha, transexuais de periferia ou de origem mais humilde. Na maior parte das vezes, no caso das mulheres, elas vão se virar prostitutas. Por quê? Porque não vão conseguir emprego. Porque eu vou colocar pra trabalhar na minha empresa extraveco? Assim, eu falando assim, parece que eu tô exagerando? Eu acho que não, mano. Porque na real eu tô nem falando os piores absurdos que eu já ouvi, porque não é nem bom ficar falando. Mas na rua o povo fala coisa pior, cara. O povo é muito cruel com transexuais, mas muito cruel. Vocês não têm noção. Abarcar, não é, a transformação biológica nunca é profunda e total. Então, assim, muitas vezes as pessoas acusam. Não é profunda, ela não existe a mudança biológica. Existe uma mudança anatômica, existe uma mudança de. Existe um órgão que nós vamos fazer uma cirurgia nem para removê-lo, para alterá-lo. Né? Então, assim, você não. No caso ali do homem trans, você pode tirar o útero, você pode tirar os testículos ali da mulher, beleza, mas você vai estar alterando ali, você não vai estar nem tipo pegando, não, vamos pegar aqui como se fosse um cortador de unha gigante e vamos bocanhar essa parte aqui do corpo e tirar. Nem é isso, pra virar um manequim. É uma alteração anatômica. Biologicamente é a mesma coisa. A alteração que biológica vem pra mim muito mais no sentido genético, né? É uma alteração anatômica e endocrinológica, né? A questão de hormônios. Então não é a biologia realmente fica muito a par, cara. Do ponto, é um ponto mais do começo. A gênese da coisa, a biologia tá. A partir do momento que você desenvolveu, a biologia fica pra trás. Não é uma questão biológica. Ah, mas é muito difícil você mudar a compreensão, é impossível, isso não existe. Cara, mas a mudança biológica também não existe. Você tem uma limitação muito grande e essas pessoas sofrem. Ninguém diz que é impossível você alterar a concepção biológica. Aquele ditado que a gente sempre disse, que você nasce trans ou você nasce gay, na realidade não é exatamente correto se você for olhar na teoria queer. Basicamente a gente entende, o melhor dos juízos, na minha opinião, é que você se torna tudo. Você não tem uma essência, essa ideia é muito essencialista. É como se você no momento ali que você era um espermatozoide, entrou no óvulo ali da sua mãe, você virou uma pessoa inteira. Você já sabia que ia ser trans, que ia ser gay, ou que ia ser hétero, que ia ser cis. Eu acho que não. Eu acho que é muito mais provável que exista uma vivência que vai construir uma individualidade. Então, uma pessoa que nasceu com o sexo masculino, que vai ter vivência de experienciar ali e não se identificar ao longo da vida com as características masculinas e se identificar com as características femininas. Os não binários que não irão se identificar com nenhum dos dois. Vão olhar, porra, eu pego um pouquinho desse, mas não gosto de nenhum das caixas. Entendeu? E as que vão se identificar mais com características masculinas e não com as femininas que foram designadas para eles. Assim como eu acho que a sexualidade também é uma construção. Então, cara, eu acho que a maioria, porque biologicamente é isso que a gente tem também, porque se você for olhar em tribos que não são homofóbicas, ou basicamente, em sociedades humanas, ou ela é homofóbica ou ela é abertamente bissexual. É interessante, não? Dentro das sociedades que não são homofóbicas, maior parte é bissexual. E a gente tem uma minoria de pessoas monossexuais, vamos colocar assim, que ou só se atraem por mulheres ou só se atraem por homens. Porque faz muito mais sentido. Porque reprodutivamente você tem um motivo pro sexo heterossexual. Só que ele não é o único motivo. Pra fins de prazer, o sexo... Por que você vai impedir o sexo homossexual sendo que ele também dá prazer? Então faz sentido, num ponto de vista de animal, que a gente seja bissexual, cara. É o que eu acho que 90% das pessoas sejam e 10% ali é só de um sexo, sendo 5% uns héteros e 5% gay. Tipo, eu tô falando, chutando, porque, como eu falei, não tem como a gente saber isso, porque não tem como a gente fazer em laboratório. Não, vamos criar ser humano aqui sem homofobia só pra ver o que vai dar. Não tem como. Então não tem como a gente saber. Mas eu estipulo que seja por aí. Mas mesmo assim, isso não invalida a heterossexualidade dessas pessoas. Então, você que é um heterossexual, você não precisa ficar, nossa, tá invalidando minha Não tô invalidando sua heterossexualidade. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: para pra pensar. A sua heterossexualidade é puramente porque, independente da situação, você nunca gostaria do sexo, do mesmo sexo que o seu, né, do mesmo gênero que o seu, inclusive, né? Inclusive, é verdade, as pessoas normalmente ficam só falando de sexo, né? Sendo que a atração ela não é do sexo oposto, né? Ela é a atração do gênero oposto, mas enfim. Você realmente não tem atração nenhuma pelo gênero oposto, pelo mesmo gênero,
ou você não consegue ter atração, porque pensa você ficando com um cara caso você seja homem, ou você ficando com uma mulher caso você seja mulher. O que te gerou é apenas um, ah não, realmente não parece atrativo, ou é, que isso, eu nunca, que nojo. Peraí, mano, não faz muito sentido. Essa reação exagerada, ela parece muito mais uma rejeição, entendeu? Construída. Eu não consigo me ver fazendo. Nossa, eu não conseguiria sentir estação. Entendeu? Parece um bloqueio, é algo irracional. Justamente porque vem das experiências de preconceito. E no caso dos homossexuais, aí eu realmente acho que não faz muito sentido. Eu acho que é realmente os homossexuais é mais por questão de realmente ser. E é como é que eu vou usar o termo correto? É um ponto distoante, mas não é um ponto errado. Então é fora do comum, mas foda-se que é fora do comum. Tipo, eu acho que é incomum, né, biologicamente, você se atrair por um gênero só. Foda-se, entendeu? Eu acho que é. E daí? Essa pessoa continua tendo uma sexualidade tão válida quanto a minha. Entendeu? Então não é porque o homossexual é homossexual que eu acho que ele esteja fingindo que é homossexual e na realidade é bissexual. Isso aí é bissexualidade compulsiva, também é problemático. Profundamente nesse processo. Muitos se arrependem desse processo. Então assim, uma pessoa que... Muitos não, viu? Eu realmente vi poucos casos de pessoas que se arrependem da transição, porque, e uma coisa, o gênero ele é fluido para todos, então tem de pessoas gênero fluido. Não, todo mundo é gênero fluido. Porque o gênero e a sexualidade não são escritas em pedra. Então você pode mudar do gênero que você tem ao longo da vida. E lógico que não é um negócio tipo assim, eu acordei mulher hoje, né? Eu fui tomar café, virei homem, mas eu tinha que ir lá no banco pagar uma conta, eu fiquei meio não binário. Eu voltei pra casa, meio a gênero. Não é assim que funciona, né? E nem as pessoas que são gênero fluido são isso, tá? Como é que funciona, cara? É o seguinte, você vai se identificando. Então vamos supor que é uma mulher trans, mas aí ao longo da vida vai voltando a se interessar por aspectos mais masculinos e parando de se identificar com alguns. E aí você vai indo pra um lado, pro outro, entendeu? E o que eu tô falando, por que a gente tem que categorizar as coisas? Por que a gente tem que ficar falando, não, eu sou homem, não, eu sou mulher, não, eu sou hétero? Vamos só viver? Você tem vontade de fazer uma coisa? Ao invés de pensar se essa coisa é de homem ou de mulher, pensa, essa coisa faz mal pra alguém? Não. Então faz. Se você quer fazer e não faz mal pra ninguém, então faz. Você tá sentindo atração por alguém? Ah, mas essa pessoa, será que ela ama? Será que ela... Foda-se, entendeu? Tem casos de pessoas mais andrógenas que a pessoa fica sexualmente atraída e fica pensando, será que é homem ou será que é mulher? Irmão, foda-se, você já se sentiu atraído? Isso é muito bizarro, a pessoa se sente atraída, ela vai primeiro querer descobrir se é ou não pra poder admitir que tá atraída ou não. Irmão, o que importa é que você já sentiu aí no seu interior. Acabou, mano. Acabou, entendeu? Isso já foi. Isso aí já passou, bicho. Você já tá no vale já. Se você quiser se assumir ou não, aí vai de você. Lógico que se assumir nessa sociedade é sempre muito problemático, né? Então a gente nunca deve ficar cobrando das pessoas, nem tirando ninguém do armário também, que isso é sacanagem, tá? Eu sinto que eu tinha mais algum ponto, mas eu esqueci. Tem essa disforia, ela vai estar em um tipo de sofrimento, não importa o que aconteça. Nós, como cristãos, entendemos que o caminho que ela tem que seguir é o caminho de adaptar a compreensão à própria biologia. Agora, como é que a gente trata essas pessoas? Nome social, identificação de gênero? Eu tenho mais facilidade com o nome social. Eu pergunto, qual é o seu nome? E o cara é um homem, diz, meu nome é Maria. Maluco, é o nome que ele me deu. Eu vou achar estranho, eu vou dizer, ok, mas sim, ele me deu um nome. Entendeu? Aí eu pergunto pro cara, eu perguntei pro meu pintor. Eu digo, e aí, brother, qual é o teu nome? Ele disse, macho, é Scooby-Doo. O nome dele não é Scooby-Doo, eu tenho certeza. O nome dele é Antônio, sei lá, uma coisa assim. Otoniel, o nome do meu pintor. Mas eu perguntei, qual é o teu nome? Ele, Scooby-Doo. Pode chamar de Bidu. O cara tem um apelido e a contração do apelido. Aí o Scooby-Doo, o apelido é Bidu. E eu chamei ele de Bidu, entendeu? O que quer? Ele diz pra você chamar de Bidu, eu chamo de Bidu. O que é que custa? Vou dizer, não, tem gente que tem isso, né? Eu não chamo ninguém por apelido. Tem gente que tem essas coisas, né? Cara, se eu chego num cara, eles... Esse tipo de gente é tão babaca. Tão babaca. Eu falo isso porque eu não gosto muito do meu nome. Eu costumo ser chamado por apelidos, né? Inclusive, eu sempre tentei esconder aqui. Hoje em dia, mano, tô um pouco me fudendo. Esconder minha identidade real. Aqui nesse canal. Pô, se vazarem, vazou. Mano, tem uma... ali atrás tá escrito meu nome. Se vocês quiserem... Se vocês estiverem tão à toa assim, é só achar algum momento, tá mais pra cá, ó. Que dê pra ler e dá zoom lá. Tá lá. Tá ligado? É isso. Mas eu sempre preferi ser chamado por apelido, de bardo, anarcobardo, anarco, necrobardo, e mais. Eu tenho vários apelidos, né? Antigamente era o Cujo, Raçacho, hoje em dia eu não gosto desse apelido. Mas os mais íntimos eu deixo me chamarem assim por uma questão meio de saudosismo e de brincadeira mesmo.
Também que Juan também é um apelido que eu tenho, que meu nome não é Juan, mas tem muita gente que me chama de Juan. E tinha um professor que na época que eu era cabeludo, parecia. Aí os caras me chamam de Juan. Anão também, gótico em pé. Ossos curtos, tem vários, mano. Mas eu prefiro ser chamado de ossos curtos, de anão, essas coisas assim, do que do meu nome, mano. Eu me sinto muito estranho quando me chamam do meu nome. Tipo, quando é um. Meu nome, assim, eu acho melhor. Tipo, não, eu me sinto estranho quando me chamam pro apelido quando é uma pessoa que eu não conheço. Mas quando é uma pessoa que eu conheço e fica me chamando pelo nome, eu sinto meio, tá ligado? Estranho. Não sei explicar. Essas pessoas são muito babacas, velho. Quem fica com esse negócio de apelido. E essa postura que o Iago tá tendo aqui, cara, é muito legal, mano. Então, porra, por mais que ele não reconheça, por mais que ele vá ver como um homem, a mulher trans e como a mulher o homem trans, ele respeita. E o nome, né? A gente vai entrar daqui a pouco no pronome, mas enfim. Meu nome é Maria? Eu Maria. Vou chamar de Maria. Aí, entendeu? Fazer o quê? É o nome da pessoa. Tem casos, inclusive, viu? Tipo, tem casos de homem tipo cis que chama Maria também. Tipo, não só Maria, mas que o sobrenome é Maria e pode ser conhecido por Maria, mano. Nossa, que esquisito. É isso que eu tô falando, mano. A sociedade é muito limitada, é muito mesquinha, mano. Tipo, você colocou um gênero num nome e agora você não consegue. Tá ligado? Vai tomar no cu. Se a pessoa começa a me pedir pra chamá-la por um sexo biológico diferente, me trate como mulher, ou me trate como... Mulher e homem não são sexos biológicos. Você tem um cachorro, um gato, você fala, esse gato aqui é homem, esse gato aqui é mulher, esse cavalo aqui é homem, esse cavalo aqui é mulher. Você fala? Não fala, né? O que você fala? Macho, fêmea. Por quê? Que nem eu falei, existe uma tendência biológica nos animais numa diferença de comportamento? Existe, principalmente em questões sexuais, né? Então ali no acasalamento, por exemplo, nos rituais de acasalamento vão ter uma diferença clara. Muito, muito clara, né, no caso. E cruelmente, inclusive, normalmente o macho... Cara, o que eu tô falando? A gente não tem que lidar com a biologia como se fosse o bagulho assim, nossa, é isso. Porque o que a gente vê, a tendência biológica é que a maior parte das reproduções são estupros por parte do macho. Você pode olhar, a maior parte dos animais é a mulher, aí ó, o erro aí. É a fêmea correndo e o macho correndo atrás pra pegar ela e ganhar na força. Sacanagem, né? Isso também foi uma tendência humana tão forte que ainda tem rastros na nossa cultura. Pesado, né? Não, leve, pra começar o dia bem. Ai. Então, assim, a biologia não tem que ser parâmetro, porque o estupro é completamente comum na biologia. Estupro, é a forma mais fácil de ter filho, qual é o problema? De ter prole. Bizarro, né? Pois é. Porque animal não se importa com causar sofrimento. A única coisa que a vida quer é se perpetuar. Se tiver que estuprar, se tiver que matar, se tiver que torturar, vai fazer. Então a gente não tem que olhar o que a biologia diz nesse sentido, né? O que a nossa biologia diz. A gente olha o que os biólogos dizem, e o que eles dizem é que tem essas tendências. A gente não vai seguir, né? Ou você acha que é uma boa, você tá, né? Você, homem, quer ter um filho, você vai sair correndo atrás de uma mulher na rua. Tem uns caras que faz isso, né? A gente lembra a sociedade que a gente tá. Ai. Homem, o que eu vou fazer é evitar identificá-la sexualmente na conversa. Então, é muito legal, mano. Isso aqui é um negócio que é muito legal, eu vou explicar. Me referir como homem ou como mulher. Porque se eu me refiro como homem, eu corto aquele relacionamento, sendo uma mulher. Se eu me refiro como mulher, eu corto aquele relacionamento. Vai ofender aquele ser humano. Então eu chamo de pessoa, a pessoa. Eu aprendi isso com um amigo gay, acredita? Eu tinha um amigo gay que ele só chamava, ele era um homem, só chamava o namorado dele de, eu tô com uma pessoa e ela, porque pessoa é feminino, né? Então ele chamava de pessoa pra usar ela, pra esconder que era gay. Quando falava do próprio tal. O que é uma situação terrível, né? A pessoa tem que esconder que é gay pras pessoas. Mas isso aí eu tinha 18 anos, eu tô com 32, foi... Então, sim, muito triste que ele tenha que ter feito isso. Entretanto, você desgenerificar a língua, eu acho muito interessante. Ele vai comentar, inclusive, que não existe pronome neutro e não existe nada de linguagem, porque linguagem é uma abstração, vamos começar por aí, né? Linguagem é a porra de uma abstração. Mas dá pra entender, né? Que ele tá querendo dizer que, naturalmente, na língua portuguesa não existe um gênero neutro quando a gente fala de palavras. E, infelizmente, majoritariamente, a maioria das palavras tem gênero. Não é comum em todas as línguas, tá? Eu acho, inclusive, quando você começa a reconhecer isso, é bizarro, mano. Por que é o microfone? Por que isso aqui é um masculino? É porque parece um pau? Por que é a caneca? Mas e se eu colocar, ou a xícara? Mas e se eu colocar como, tipo, o recipiente? Aí vira masculino, então era, que isso? O gênero fluido? Tá ligado? Porra, é bizarro, mano.
É bizarro. Eu tenho um exemplo, eu não vou tirar porque tá meio mocado ali num jeito que se eu tirar vai bagunçar o fio. Mas eu tenho uma caixa de som, eu tenho um amplificador que também é uma caixa de som, se for olhar de uma certa forma, pelo menos vulgarmente. Por que numa hora é o amplificador e depois é a caixa de som? Que porra é essa? E nem gênero essa caceta tem, porque é uma caixa que reproduz som, amplifica ondas sonoras. Entende? É bizarro, né? É bizarro. As pessoas não veem como é bizarro essa categorização e generificação, não sei se essa palavra existe, mas colocar gênero em tudo, mano. Isso é bizarro, isso não existe. É uma abstração, tá? Então, gênero neutro não existe na língua portuguesa, assim como o microfone não é um homem, porra. Você não vai me convencer que o microfone é um homem, né? Ou que uma cadeira é uma mulher. Porra. Eu tô louco? Eu tô ficando louco? Acho que não, né? Eu acho que não. Que mais que eu queria falar antes? Ah, tá, que o ponto é interessante que evitar generificar coisa e pessoa. Coisa tanto faz, né, na real, porque foda-se você generificar objeto. Objeto não vai se ofender. Agora a pessoa eu acho muito interessante. Quando você conhece uma pessoa, principalmente né, uma pessoa que é mais andrógena, quando a pessoa claramente ela tá se portando como homem, ok. Quando a pessoa claramente tá se portando como mulher, ok. Agora aquela pessoa que é mais andrógena, que você vê com o cabelo ali meio mediano, com os traços meio masculinos, meio femininos, com as roupas que não dá muito pra saber, se portando de uma maneira meio termo, tem duas opções. Ou você pergunta, ou você não, ou você evita o gênero, porque eu acho que às vezes, dependendo se não tiver intimidade, é meio incômodo, né, você perguntar. Porque às vezes não é uma pessoa não binária, é uma pessoa trans que não tem muita passabilidade, então perguntar é meio zoado. Só a pessoa, então você tá num lugar e aquela pessoa falou com você, ou pega aquilo lá, tipo, vê com aquela pessoa ali pra mim, que eu tô ocupado agora aqui, ocupado já identifica, mas que eu não posso ir lá agora, vamos supor que a pessoa não se identificou, eu não posso ir lá agora e ver ali pra mim se aquela pessoa fez aquilo, ou se aquele cara fez aquilo, né, já generificando o cara, aí você chega lá nesse cara e fala, olha só, então, aquela pessoa ali tá te perguntando isso, porque aquela pessoa não tem gênero, entendeu? Ou então, preferência por um feminino justamente porque feminino vai remeter a pessoa, né? Tem que tomar cuidado porque se você usar o pronome feminino pra se referir a pessoa com um homem trans, ele pode ficar ofendido, né? Mas enfim, eu acho que é muito interessante ou você tentar evitar ou não, né? A Juvi, por que olha só, já cometi o erro, poderia ter falado só a Juvi, mas é uma pessoa não binária que se não me engano, prefere ser chamada pelos pronomes femininos e neutros. Por que eu tenho tanta confusão? Porque eu acompanhava na época que ainda não tinha isso, entendeu? Que ainda se portava como um homem e na minha cabeça foi... Isso existe psicologicamente. Você constrói a identidade das pessoas com que você convive numa certa época e você vai construir um gênero. E depois quando aquilo altera, você demora pra dar uma alterada. Mas aí você evita o gênero. Então, tem um vídeo muito interessante que é falado... Olha só, vai contornando justamente sobre isso. Evita falar, entendeu? Na maior parte das vezes não é necessário. E eu vejo que muitas pessoas ficam colocando quanto mais pronome precisar pra usar o pronome errado e falar, desculpa, eu só tô falando aqui e confundi. Isso é coisa de filha da puta, mano. É coisa de filha da puta, demais. 14 anos atrás. Era um mundo um pouco diferente do que a gente vive. E aí eu uso isso como um artifício hoje. Pô, se eu chamar essa pessoa de homem, eu sinto que eu tô mentindo sobre essa pessoa. Se ela for uma mulher. Se eu chamo de mulher, a pessoa vai se ofender comigo de graça, não é? Porque eu não reconheço a identidade. Não vou argumentar muito por que não tá mentindo, porque eu já argumentei, né? Identificação dela. Então eu tento achar formas um pouco mais neutras de me referir a ela. Fulano é uma pessoa muito boa, entendeu? Fulano é uma pessoa muito boa. Eu tento achar formas de não identificar sexualmente. E aí eu acho que é um respeito. Eu me sinto respeitando a pessoa. Eu não vou lhe chamar por um sexo com o qual você não quer se identificar mais. Mas eu também não tô mentindo pra pessoa ou tendo que assumir um tipo de percepção que eu absolutamente discordo, que é de que a pessoa mudou a sua sexualidade porque se sente de forma diferente. É o que eu tento fazer. Se pra pessoa trans isso não for bastante pra ela, aí, meu irmão, tem relacionamento que não tem como acontecer mesmo. Entendeu? Tem amizades que não vão acontecer. E é isso. Tem amizades que não vão acontecer. Agora... Então, aí já vai ter essa questão da pessoa exigir. Se a pessoa tem total direito de exigir que você a reconheça como homem ou como mulher. E quanto ao seu direito de negar fazer isso, é um pouco mais complicado. Muito mais complicado. Porque a gente vai ter toda uma questão social, né? Toda uma questão de opressão. E aí é um pouco mais difícil. Praga, é um pouquinho mais complicado. Entendeu? Porque, entendendo tudo isso que eu falei, você realmente acha que é necessário você brigar com a pessoa?
Tipo, sério mesmo. Sério mesmo. A partir do momento que eu acho que você já deve ter entendido. Se você não entendeu, assista de novo. Não existe gênero biológico. Entendeu? Não existe isso. E se não existe gênero biológico, pra que toda essa discussão? Entendeu? Tipo assim, o vídeo ficou longo, mas toda essa discussão não precisava nem acontecer, mano. Não existe gênero biológico, não existe isso. Só existe sexo. Gênero é só idealização, tá ligado? Tem uma influenciadora que recentemente anunciou que é trans. Então se identificava como um homem gay, mais afeminado. Faz uns vídeos de academia, não vou saber qual que é o nome não. Acho que ainda tá escolhendo o nome na real. Tá escolhendo o nome, mas eu não vou saber qual que era o nome antigo e nem é legal ficar falando, né? Mas vocês provavelmente sabem o que eu tô falando, caso recente. Eu vi gente no Twitter comentando sobre. Eu vi gente trans no Twitter comentando sobre. Porque ela era uma influenciadora já famosa e estava, como já postava sobre sua vida pessoal, porque é a prática que eu tava fazendo. Você, então, né, como já de prática de influenciadores, ela comentou sobre a transição que estava passando, porque era um momento da vida dela, né, que estava acontecendo. E vi algumas pessoas trans, inclusive, querendo invalidar o gênero dela, querendo falar, a transição não é bagunça, você só é uma bicha, um gay afeminado, e tá querendo ganhar like em cima disso. Tipo assim, eu fiquei, gente, e por que eu acho que pode ter vindo esses comentários? Porque era até então um gay bombado. E tipo, ainda agora é uma mulher bombada, né? Isso existe até em pessoas cis, né? Então, tipo, no Big Brother mesmo tem uma lá que é gigante, né? Tipo, tem aquela mina lá também que é ex do Mítico, tá ligado? Também é gigante. As duas são cis. E as duas conseguem fazer voz grossa, assim, é engraçado, sabe? Porque as duas eu não sei, né? Mas a ex do Mítico consegue, provavelmente a outra deve conseguir, só não deve fazer. Porque isso é questão de hormônio, mano. A testosterona engrossa a voz. E aí elas tomam testosterona pra treinar. E provavelmente essa influenciadora, que até então era um homem, tomou testosterona a mais, né? E as pessoas ficam achando ruim, tá ligado? Só que, tipo, eu até tuitei. Cara, transição não é bagunça. Porque estavam falando, transição não é bagunça, não é só você dizer e postar que você vira. E não é. Mas também. E é um projeto, é um processo que pode passar por muitas falhas, logicamente, né? Porque é um assunto complexo, é um assunto fluido, né? Mas não nos diz respeito. Então, a pessoa está transicionando, respeita. A pessoa te disse um gênero, um pronome, usa. Não é da sua conta se tá certo ou não. Depois a pessoa acabou vendo que nem era isso. Vamos supor que você tem um amigo, até então amigo, né? E tá transicionando pra mulher, e você conhece o cara, e você fica, mano, eu não acho que seja muito caso. Eu acho que deve estar num momento meio pá, não acho que seja muito isso não. Mas esse amigo te deu um nome novo e falou que é pra chamar pelo pronome feminino, usa o nome novo e chama pelo pronome feminino. Mas é porque aí, tipo, 2 anos depois, o cara voltou e falou, não, eu tava errado, realmente foi um engano, eu só realmente sou homem mesmo, só tenho algumas características mais femininas. Aí você fala, porra, beleza, eu meio que já esperava. Aí você volta a chamar pelo outro pronome. Ai, nossa, eu tava certo. Ai, nossa, não precisava. Não precisava, mas precisa se chamar pelo masculino também? Não precisa. Eu acho que o que a gente tá arrumando a acontecer é primeiro a gente fazer uma língua universal, né? Que a gente vai usar no mundo inteiro. E essa língua, eu honestamente acho que ela deveria ser inteirinha neutra. A única coisa que você tem que identificar é o que é objeto na língua e o que é sujeito. A partir disso, pronto, mano. Por que você vai identificar gênero, mano? Não precisa nem ter, né? E aí ficou mutado. Pronome. Porque a pessoa quer escolher os seus pronomes, ou então cobrar um pronome neutro, que não existe, cara, é loucura, assim. Aí não dá. Se a pessoa trans, ela começa a cobrar de mim que eu use um pronome específico com ela, quando é um pronome que não convém a ela, ou que eu use um pronome inventado, cara, ela tá num nível de subserviência ideológica e de falta de sociabilização, porque isso é uma atitude antissocial da parte. Cara, eu acho que é justamente contrário, uma atitude antissocial da sua parte, e é uma submissão à ideologia da sua parte, porque materialmente gênero não existe. Então o conceito de gênero é puramente ideológico, e você tá numa subserviência tão grande à ideologia de que existe sexo, que existe gênero masculino, gênero
masculino e gênero feminino, que no caso seria um homem e a mulher, que você não consegue conceber o entendimento de uma não cisnormatividade, de uma transgeneridade, que materialmente existe. E você está tentando negar. Lógico, é uma postura que ele está tendo aqui, que é uma postura transfóbica, mas não é o tipo de postura transfóbica no sentido de eu odeio pessoas trans. Isso não é só isso que é transfobia. Racismo também não é só eu odeio negros. Homofobia não é só eu odeio gays. Tudo isso são posturas de preconceito e de não reconhecimento dessas pessoas. Ele tem uma postura de preconceito e não reconhecimento e erros teóricos, inclusive, de vários escopos, né, biológicos e sociais, do que é uma pessoa trans. Tipo, dentro desses erros aí, há essa concepção, essa salada que ele está fazendo. Mas não é um erro mal intencionado. Dá pra ver que não é. Mas ainda assim não deixa de ser um erro, né? Parte dela, provavelmente não vai ter relacionamento ali, entendeu? Tem uma filosofia nos Estados Unidos que eles chamam de hospitalidade de gênero. O que é hospitalidade de gênero? Você assume o gênero da pessoa pelo que ela diz, trata com o pronome que ela pede, ou quer que seja, como uma forma de recebê-la, e então tentar alcançá-la pelo evangelho. Aí eu já acho que isso é ser conivente com o pecado para alcançar com o evangelho, entendeu? Não é a minha postura. Posso mudar de ideia no futuro, ter outras compreensões? Talvez. Estudo muito o assunto ainda. É um tema muito complexo. Mas quantas pessoas trans que forem evangélicas, eu acho que você tem que tomar um puta cuidado, né? Já abordei o que eu acho é o cristianismo aceitável e até que ponto a gente tem que ser anticristão. E a gente não tem que medir palavra, assim como ele também não tá medindo a palavra, ele é contra pessoas trans. Eu sou contra vários tipos de cristianismo, a maior parte deles, inclusive, tá? Eu sou só a favor de um tipo de cristianismo, basicamente. Todo o resto eu sou anticristão. Nossa! Irmão, ele tá falando que é contra pessoas trans aqui, eu não tô atacando ele. Tipo, nesse sentido, né? Ele não é contra no sentido de eu odeio elas, mas ele acredita que não existe isso. Ele tem o direito de achar, cara. Porque, no fim das contas, a teoria de gênero é uma teoria social. Então a pessoa tem o direito de discordar. Só que ela tá falando merda, tá ligado? Porque, tipo, na prática, a gente vê que não tem... no mínimo, você tem que achar algum outro meio termo. Porque você ter tentar igualar sexo e gênero é bobagem, mano. Você tá sendo burro. É uma subserviência ideológica muito grande. Porque você tá tendo que ver uma incoerência ali gigantesca na sua frente e falar, não, igual. Né? Enfim, eu acho que eu acho que o desktop deve estar saindo áudio, então você deve ter visto algumas notificações do Zap Web. Mas o que eu vou fazer, né? Eu sou muito requisitado no WhatsApp, cara. O que eu posso fazer, né? Eu sou muito famoso, né, cara? Então, zoeira, né? É porque eu esqueci de silenciar e é isso. Mas é isso, acompanha o canal cada vez mais postando vídeo, né? Porque eu fico puto com essas coisas e é isso, mano. Eu já vou ter em seguida gravar um vídeo que eu vou fazer de tudo pra que seja mais curto que esse. Porque esse aqui, eu não passei raiva. Porque, como eu falei, eu acho que ele foi honestamente, intelectualmente honesto. E ele não tava defendendo opressão nenhuma, como ele fez no outro vídeo, que no outro vídeo ele tava sendo intelectualmente honesto, mas ele tava defendendo uma opressão. Agora nesse vídeo não, ele não tá defendendo opressão nenhuma, ele tá só, tipo, numa postura... eu não concordo. Eu vou falar, eu discordo da sua discordância. Eu acho que é burrice. Beleza. Agora o próximo vídeo que vai sair, puta merda, mano. Esse aí vai me custar uns 3 anos de vida. E vai fazer uns 2 anos de terapia a mais. Ai, piadas à parte, vejo vocês lá.